Três amigos que rastreiam um meteorito acabam encontrando uma nave alienígena caída e percebem que estão no meio de uma invasão alienígena. Hoje, vamos recapitular o filme Guerra dos Mundos, O Ataque. O filme começa com uma visão espacial, onde a câmera foca em um solitário planeta vermelho. De repente, uma nave é lançada de Marte, seguido por outros, formando uma armada que se aproxima do planeta vizinho à Terra. A ação se transfere para uma floresta na Terra, à noite, onde três amigos, dois rapazes e uma moça, andam de bicicleta. Eles usam um navegador para encontrar o local onde um meteorito teria caído. Durante a busca, Herbert percebe algo estranho nos arbustos e se afasta para investigar. No entanto, ele não encontra nada e seus amigos o assustam antes de retomarem a procura pela pedra espacial. A busca é interrompida por uma nova revelação de Herbert. Ele sugere que os marcianos podem existir e planejar uma invasão, lembrando um antigo filme de Tim Burton. Quando a bateria do navegador acaba, os amigos decidem passar a noite na casa de Herbert. Enquanto se dirigem para lá, uma criatura estranha com tentáculos, semelhante a Cthulhu e ao Dr. Zoidberg, aparece brilhando na escuridão. Na manhã seguinte, Hannah filma Herbert, adormecido. A mãe de Herbert o chama para visitar sua família. O jovem não quer conversar com a família, mas Hannah o conforta enquanto ele se aborrece pela briga com a mãe. Eles descem e comem panquecas. Logo, descobrem que um meteorito caiu nas proximidades. Animados, pegam suas bicicletas e correm para o local. Já há uma multidão ao redor da enorme rocha. Hannah sugere contornarem o local para se aproximarem do meteorito sem serem afastados pela polícia, que ainda não isolou o perímetro. Eles conseguem chegar perto do objeto e Ogilvy queima a mão ao tocá-lo. Enquanto filmam, percebem que não se trata de uma rocha comum. A pedra se abre, revelando um alienígena mutante com forma de polvo. Herbert fica fascinado até que as abas se fecham novamente. Ao saírem, são pegos por um policial, que os manda esperar pela doutora. Ela não se surpreende ao vê-los, já que estão sempre presentes quando algo cai do espaço. Herbert expressa preocupação, achando que a tripulação do meteorito pode ser hostil. De repente, o OVNI se abre e uma criatura enorme, com 3 longas pernas e tentáculos, emerge dele. O ser dispara um raio de fogo, incinerando os humanos em pânico. Os estudantes, escondidos, filmam o alienígena Walker enquanto ele passa despercebido. Em suas bicicletas, seguem para a cidade e veem uma trilha de fumaça preta no céu, indicando outra cápsula chegando. Os estudantes observam caças da Força Aérea, indo ao encontro dos alienígenas. Na TV, um homem diz que as pedras do céu são um castigo divino. A doutora explica que tentar contato com os alienígenas é inútil e apenas pessoas treinadas devem fazê-lo. Os alunos tentam se comunicar com suas famílias, mas a conexão falha. Herbert presume que os invasores vieram de Marte. Decidem ficar em casa e tomar chá. Horas depois, Hannah percebe alguém no jardim. É o soldado britânico Ben, procurando abrigo. Herbert o deixa entrar, e Ben relata que os invasores destruíram o exército. Após beber uísque, Ben se lava e explica que sobreviveu por um milagre, tendo caído quando os alienígenas dispararam um feixe de energia. Os jovens se perguntam se os militares controlarão a situação, mas Ben recomenda fugir. Herbert quer encontrar sua mãe e sugere usar walkie-talkies para a comunicação. O artilheiro usa um para contatar seus superiores, que também recomendam a fuga. Após coletar suprimentos, os alunos e o soldado partem de bicicleta, avistando caças no céu. Ben contata o bunker para saber a situação atual, descobrindo que um tripé alienígena já domina a cidade e queima o exército com um raio mortal. No caminho, encontram uma patrulha militar que informa que os civis estão sendo evacuados e desaconselha procurar parentes. Chegam à base de evacuação, onde Herbert revela seu sobrenome, Wells, que parece implicá-lo na crise. Ben usa suas conexões para conseguir um barco fora da fila. A bordo, os alunos veem pássaros voando sobre a floresta e logo um tripé marciano aparece. Os militares conseguem derrubá-lo, mas a celebração é curta, pois mais veículos alienígenas estão a caminho. Os humanos fogem, enquanto os marcianos destroem tanques e helicópteros. Durante a fuga, Hannah cai e perde a consciência, e seus amigos a carregam para um lugar seguro. E eles retornam ao barco, remando em direção a Londres.
No caminho, veem cidades em chamas no horizonte, evidências da ocupação marciana. Cansados, os astrônomos desembarcam e buscam abrigo na floresta, onde encontram um estranho repórter, que se tornou padre. Ele é pessimista, chamando a invasão de fim do mundo e castigo divino. O reverendo prega um sermão irritante, e Herbert, sem paciência para discussões teológicas, pede instruções. Os alunos tentam se afastar, mas o padre os segue, prometendo salvação. Eles chegam a uma casa com suprimentos abandonados. Enquanto dividem as provisões, Ogilvy briga com o padre e o insulta, levando o religioso a pegar uma faca. Herbert tenta desarmá-lo, mas acaba ferido na garganta pelo padre. O homem, confuso, solta Herbert, que sugere irem embora, mas o padre insiste que fiquem, dizendo que o destino deles ainda não está decidido. Sentados em silêncio à mesa, o padre acende uma vela e oferece pão a Hannah, aludindo ao repovoamento do planeta e chamando-a de sexo fraco. Com o fim da segunda garrafa de vinho, Herbert questiona por que o padre abandonou seus princípios cristãos. Em resposta, o padre confessa sentir-se mais próximo de Deus do que nunca. O padre avisa Herbert para não perturbá-lo, ameaçando com um novo mandamento: não despertarás. A noite é tensa. Herbert se levanta para pegar água, mantendo os olhos no homem dormindo no sofá. Ele tenta pegar a faca, mas um barulho do lado de fora o distrai. Pela janela, veem um tripé marciano passando. O padre acorda e os ameaça com a faca, falando sobre castigos divinos. Os estudantes pedem que ele se acalme e se afaste da janela, mas o padre continua seus discursos sobre a vontade de Deus. Um tentáculo negro aparece na janela, agarra o padre e o arrasta para fora. O tentáculo retorna, mas os estudantes se escondem, tremendo de medo. Não encontrando ninguém, o tentáculo se retira. Pela manhã, Ben contata seus amigos pelo rádio, trocando coordenadas. Os jovens caminham pelas ruas desertas, notando uma estranha grama vermelha nas casas. Hannah supõe que os alienígenas estão terraformando o planeta. Enquanto percorrem a floresta, os astrônomos veem um sinal brilhante no topo de uma colina. É Ben que os recebe alegremente e os leva ao seu novo acampamento, uma cabana de gravetos. Ben relata que os alienígenas continuam pousando, com as tropas humanas sofrendo derrotas constantes. Um oficial do exército sugere ir para a clandestinidade, mas Herbert quer lutar contra os invasores, apesar de seu fracasso anterior com o padre. Ben contata colegas e relata a situação desesperadora. Os estudantes aguardam na floresta. Sob pressão, Herbert elabora um plano para descobrir por que os alienígenas sequestram pessoas, incentivando os outros a segui-lo. Herbert os leva ao ponto de pouso dos tripés marcianos. Eles percorrem as ruas de Londres, queimadas pelos raios de morte dos tripés. Apesar do cenário, mantém o otimismo. Escondendo-se das máquinas, esgueiram-se pelas ruas desertas, até tropeçarem em um local de pouso, confundido com meteorito. Herbert e Hannah se aproximam para investigar. Sob a cobertura da área arborizada, observam os tripés descarregando algo na nave-mãe, cheia de ovos alienígenas. Aparentemente, os invasores estão fazendo ninhos. Quando Hannah relata a Ben o que vê, alienígenas sequestram Ogilvy. O soldado corre para resgatá-lo e atira no tripé. A máquina reage e o captura com um tentáculo. Ben, capturado, puxa uma granada e a detona, danificando o tripé e soltando Ogilvy, que é encontrado por seus amigos. Eles fogem antes de lamentar a morte de Ben. Outro tripé os persegue, disparando um feixe de fogo. Eles se escondem sob uma ponte. Hannah sugere refugiar-se nos esgotos, mas Ogilvy reluta, levando a uma breve discussão, que Hannah interrompe. Durante a noite, os alunos se perguntam quanto o mundo mudará. De manhã, nenhum som é ouvido acima. Ao saírem dos esgotos, não veem tripés patrulhando a área. Eles encontram uma planta vermelha murchando e um pequeno polvo mutante imóvel no chão. Jogam pedras nele antes de se aproximarem, vendo o tripé de onde o alienígena saiu antes de morrer. De repente, Dr. aparece com militares, explicando que os alienígenas foram mortos por vírus e bactérias da Terra. Como o sistema imunológico dos marcianos não estava preparado para os vírus e bactérias da Terra,
eles foram derrotados. Herbert recebe uma chamada pelo rádio informando que os militares resgataram sua mãe e estão preparando o retorno dela para casa. Alegremente, os amigos entram no carro e partem. Uma narração explica como os germes venceram o exército invasor e menciona a prole e os ovos dos alienígenas. De repente, um tentáculo emerge de um ovo, e o filme termina com essa inquietante sugestão de vida alienígena ainda presente. Veja também, cientistas descobrem um alienígena que era adorado como um deus dentro de uma antiga pirâmide. Se você gosta desse tipo de recapitulação, se inscreva e ative o sino de notificação e deixe um like. E até a próxima.